Mas, ô, Quesada, a gente tem que trazer atualizações sobre o caso de Sim. racismo contra o Vinícius Júnior, né? Que a gente debateu bastante no programa de ontem. O Real Madrid soltou uma nota dizendo que está contribuindo com as investigações da UEFA, que já mandou todas as provas, e agora a gente aguarda para saber se algo vai ser feito. Então, essa é a grande novidade do dia, né? O Real Madrid soltou a sua primeira nota, né? Não tinha soltado nenhuma nota ainda. O que, curiosamente, o Real Madrid, como na parte de comunicação, fez muito melhor do que o Benfica, né? Que colocou os pés pelas mãos e acabou, ao invés de esperando para fazer um comunicado oficial num tema que é tão delicado, quis responder nas redes sociais logo de imediato e acabou comprometendo a imagem do clube globalmente, inclusive recebendo muita crítica, viu? É bom que se diga isso, por boa parte da torcida benfiquista. É óbvio que tem alguns com o comunicado do clube a favor, mas tem muita gente contra. E no final das contas, o Real Madrid soltou esse comunicado dizendo que colaborou com todos os vídeos e as imagens que tem, né? A Real Madrid TV estava lá, muita gente de social media do Real Madrid, então obviamente que agora a UEFA tem essa munição. O Benfica já tinha também soltado um comunicado falando que ia colaborar com tudo que fosse pedido, importante, não só no que aconteceu dentro de campo, mas eu acho que é importante também no que aconteceu nas arquibancadas. O clube tem que tomar uma providência contra as poucas pessoas, porque senão o geral acaba sendo rotulada, né? E é o que eu disse aqui, a gente não pode generalizar, num estádio de 66 mil pessoas é o retrato da sociedade, e acaba que também muita gente é, se manifestou de forma racista, muita gente não, né? Mas os poucos fazem muito barulho, né? Inclusive quando esses vídeos vão circulando na internet. E agora é esperar. Tem um caso, Gil, que aconteceu em 2021, eu estava até falando na live do André, entre Slavia Praga e Rangers, tá? O Kudla acabou sendo punido pela UEFA por ofensas racistas contra o Camará, o jogador do Rangers. E ele também tapou a boca para falar. E outro companheiro do Rangers denunciou. O caso é bem parecido. Ou seja, não tem a prova cabal, como não tem nesse caso, mas a UEFA resolveu puni-lo com mais de 10 jogos, né? Então a punição mínima para esses casos 10 jogos e o Kudla foi punido. Ou seja, é uma indicação, abre uma jurisprudência aí, um precedente para que essa punição aconteça, mesmo que essa imagem nunca apareça, e provavelmente nunca vai aparecer, porque o A, Cristiano foi lá e escondeu a boca, né, Fred? a testemunha, nesse caso, foi do companheiro atacado. Do companheiro atacado, do Então, como se Rangers. fosse o Mbappé para o Vinícius, é isso, né? Exatamente, Então, é cara, muito similar. beleza. O caso é muito similar. Em 2021 aconteceu isso. E foram 10 É, jogos do UEFA, ou corridos. pelo que eu li, tá? Isso aí vale a gente confirmar, mas acho que foram 10 jogos UEFA, e aí não sei se o clube também depois fez algum tipo de punição ao jogador. Mas foi um julgamento da UEFA. A mesma coisa que está acontecendo. Eu conversei com uma outra pessoa, tá? Da UEFA, para entender, até porque temos bons contatos das nossas andanças aí de Liga dos Campeões. E esse caso que eu mencionei demorou quase um mês, porque a UEFA tem o prazo de um mês, tá? Para julgar, para investigar e para julgar. Esse caso demorou quase um mês, mas quem me disse referente ao caso do Vinícius Júnior com o Cristiano falou que queriam resolver o mais rápido possível, né? Eu não sei se vai dar tempo para resolução e uma definição até o jogo da volta, né? E talvez seja ser muito otimista, mas de alguma maneira isso está correndo numa outra velocidade, até porque o assunto ganhou a proporção que ganhou. É o Vinícius Júnior, é o Real Madrid, é um jogo de Liga dos Campeões que globalmente foi muito forte, porque esse mata-mata ele tem essa peculiaridade, né? Normalmente tem um jogo muito, muito forte, e esse jogo era Benfica e Real Madrid. Então agora a gente vai ter que aguardar. Mas complementando só dessa parte, né? Aqui uma sensação de Portugal nas últimas horas, no último dia. Se a gente pode analisar uma coisa boa que aconteceu, e entre aspas, com tudo isso, é que o debate em solo português nunca foi tão forte em relação ao racismo, viu? Todo mundo está falando sobre o tema, todo mundo está debatendo, muitas opiniões surgindo,
E mesmo que essas opiniões sejam desastrosas e horrorosas, horríveis, como surgiram nas redes sociais, né, de televisões portuguesas, televisões inclusive abertas, né, generalistas aqui em Portugal. É bom porque a gente começa a ver as pessoas saindo do bueiro, né? E no final das contas, tem gente que não tem condição nem de trabalhar na televisão e nem em lugar nenhum, e a gente não sabia disso, de algumas pessoas. Então, acho que a sociedade está refletindo. E, É. pelo menos nesse ponto, é importante. Foi o que aconteceu na Espanha, né? Que a Tati trouxe aqui por muito tempo, o quanto que antes disso explodir, com Vinícius lá atrás, há alguns anos, o debate sobre racismo era praticamente inexistente e hoje, ainda que seja muito distante do debate, por exemplo, que a gente tem no Brasil, já é muito mais avançado. É uma pena que o Vinícius seja uma vítima desse processo, né? Mas, inclusive, pelo que a Tati fala, uma das grandes motivações dele brigar contra isso é justamente para provocar o debate e para aumentar o nível de educação e, pelo menos dessa vez, se há um lado, positivo é difícil falar, né? Mas pelo menos não foi só no mundinho La Liga. Como foi para a Liga dos Campeões, cara, aqui na Inglaterra a repercussão está sendo ainda gigante, não só nos comentaristas mais famosos por serem ex-jogadores, né? Eu falo de Seedorf, de Ferdinand, de Henry, de Michael Richards, e o Carragher e outros. Colunistas de diversos jornais nacionais ainda estão escrevendo sobre os absurdos desse caso. Então, e o Snyder também viu uma opinião dele muito forte na TV holandesa, o Lilian Thuram, entrevistado pelas mídias na França. Então, ganhou outros territórios porque foi uma competição continental, não foi um jogo do Real Madrid dentro do próprio quintal. Então, a repercussão no Brasil sempre foi gigante e na Espanha sempre foi grande, com erros e acertos. Agora, pelo menos, está tendo uma expansão territorial mesmo esse debate. E eu espero assim que depois disso a gente tenha alguma indicação de que se o jogador tapar a boca para falar, ele vai poder sim ser condenado, sofrer alguma sanção pelo que ele for acusado. Porque a partir do momento que a Saiu pessoa... na imprensa, viu, Gil? Só nesse Uhum. ponto. Aqui em Portugal, eu acho, se eu não estou enganado, foi o Touchline, eu acho. Que a FIFA já está estudando utilizar esse caso, como a gente falou isso ontem, né? Que a FIFA já está estudando utilizar esse caso para criar uma regra para o jogador não poder, em discussão, tapar a boca e ser punido por isso. Quando essas coisas acontecem, né? Eu entendo que é muito difícil a gente tirar um lado positivo, mas na realidade a gente tem que evoluir, né? Porque a punição ela é importante, mas a evolução talvez seja até mais importante a longo prazo. Então eu acho que é uma medida a ser considerada, e a FIFA se mostrou pelo Infantino muito solidária ao Vinícius, né? Já com declarações, inclusive. Então eu acho que vai evoluir essa o que eles estão chamando de lei Prestiani, né? Mas tomara que não fique com esse nome, que seja Que seja lei Vinícius Júnior, né? Que não fique lei Prestiani, né? Tem que ser a favor de quem é a vítima, né? Não ficar relembrando o nome dele. Só para complementar a discussão, eu ouço um podcast da Gazzetta dello Sport, e também na Itália, que é um país que tem super marcado por xenofobia, por racismo, eles também estão entrando nessa discussão e me surpreendeu, tá? Porque da parte dos jornalistas italianos, por mais que deva ser o correto, me surpreendeu que todos em consenso na discussão, e a galera pô, muito de reputação alta da Gazzetta dello Sport, tratando sobre o tema, e todos de acordo que é um absurdo, que pô, tinha um ou outro ali, não na fala do Mourinho, mas destacando que talvez de fato o Vinícius é provocador e tal, e aí você pode gostar ou não disso, ficaram nesse ponto, mas destacando que nada justifica o racismo. Então, assim,
Achei muito legal dessa parte, porque no futebol italiano todo ano tem caso de racismo e sempre é visto como algo, opa, beleza, isso aí acontece. Você vai no sul da Itália, você já sabe que vai acontecer isso. Teve um caso até do Leonardo Bonucci falando isso pro Moise Kean, quando a Juventus foi enfrentar o Cagliari, ele sofreu racismo lá e falou, pô, tá no sul, cara. Isso aí vai acontecer mesmo, fica tranquilo, é assim, segue a vida. Entendeu? E é bom ter essa discussão de tipo, não é segue a vida, tem que limar isso. Bom, ficaremos de olho em tudo que vai acontecer em relação a esse caso e, óbvio, em caso de atualização, a gente traz aqui na MFM para vocês.